Eu estava agradecendo, viu, vocês, viu, Gunnar, por ter aceitado o nosso convite. A gente está tentando, aos pouquinhos, convidar os profissionais que a gente admira muito pelo trabalho. Vocês, com Uhum. certeza, são esses profissionais, né, que a gente tem essa admiração e por isso que vocês estão aqui. Outros virão e a gente admira muitos profissionais, a gente pretende fazer uma live a cada semana. Sim, isso é bacana. Mas Isso é vocês legal. estão aí no topo também dessa lista e por isso que vocês estão aqui. Muito obrigada, viu? Nada, nós Obrigada. agradecemos também, Amanda. Então, eu estava pedindo para a Isa começar a contar para a gente como que surgiu a empresa Lavin e Bistemi Síndicos Profissionais. Como foi esse encontro dos dois? Tá ótimo. Bom, eu comecei como síndica há 7 anos atrás, síndica moradora. Continuo sendo síndica, estou no 7º mandato do meu condomínio e pretendo ser eternamente. E há uns 4 anos atrás, vai completar 4 anos, eu decidi que eu gostaria de me profissionalizar e embarcar nesse mercado realmente de síndico profissional. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um curso de síndico profissional. E foi lá que eu conheci o Gunnar. E a gente começou a conversar e a gente viu que um completava o trabalho do outro, né? Porque a minha parte é toda de comunicação, eu venho de comunicação, toda essa parte de contato com o cliente, toda a parte administrativa, análise de pastas e tal, financeira. E o Gunnar, engenheiro civil. Então, a gente decidiu abrir empresa e nós abrimos há 3 anos atrás e começamos aí um trabalho de formiguinha, indo em administradora, divulgando o nosso trabalho. Eu acho que os nossos condomínios, porque o Gunnar também era síndico morador, ajudaram também como referência do trabalho que a gente realizava. E demorou um pouco, mas a gente conseguiu realmente conquistar alguns clientes. E hoje continuamos nessa empreitada aí e esperamos continuar por muito mais tempo. Que bacana. Quer dizer que essa sinergia se deu no curso, Gunnar? Foi o curso, Amanda. Foi bacana, né? Porque, como a Isabelle falou, a gente estava tendo as matérias lá e algumas coisas a Isabelle se empolgava em falar, e outras mais na parte técnica eu me empolgava e falava, e ficava mais um bate-bola de nós dois e a turma toda quieta, né, Isabelle? Era mais ou menos isso, né? Foi engraçado. Ela falando pra caramba de um lado lá e eu do outro. Aí acabou que a gente terminou o primeiro módulo desse curso, resolveu bater um papo, se alinhar e chegamos numa conclusão que seria bacana a gente abrir a empresa, né, unir, isso aí que a Isabelle falou, a parte dela, que ela tem muito mais facilidade do que eu, isso aí eu não nego de forma alguma. Tem a outra parte que eu tenho mais facilidade do que a Isabelle, até a gente acha até bacana que dependendo dos condomínios mais novos que a gente entra, pelo relacionamento antigo que eu tive com as construtoras, facilita bastante essa comunicação, né? Então, recentemente nós tivemos um caso desse numa construtora aqui em São Paulo, que foi muito bacana. Então, a partir daí, nós resolvemos fazer sociedade e unir essas forças, né? Em vez de ficar só uma pessoa encarregada de fazer todo o serviço de administração, né? de síndico de um condomínio só, nós resolvemos dividir um pouquinho, cada um, e um outro ajudando naquele que o outro tem necessidade, né? E uniram as forças e por isso que vocês estão aí cada vez mais, vocês estão voando, né? Porque pelo que a gente vê, a gente gosta, a gente sempre comenta, né? Eu, Clodoaldo, Juan, que são sócios do escritório, falo, puxa, né? Vocês sempre estão postando as atividades de vocês nos condomínios, é muito bacana ver o amor com que vocês trabalham, assim, então é bem bacana mesmo, viu? Parabéns. E é isso, cada um fazendo uma parte, vocês acabam se somando, né? Eu falo que tem o Clodoaldo e o Juan lá no escritório também, né? Cada A um gente acompanha também. tem... Agora, o mais né? importante, Amanda, o que acontece é assim, não tem um dia, 1 hora, ou meia hora, ou 5 minutos, que é igual ao outro, né? Eu até brinco muito com a Isabelle que se ela fizer um livro, ela, por ser facilidade, ser jornalista e tudo, se ela escrever um livro, ela tem vários capítulos no mesmo dia.
esse dia dura 24 horas, não é as 12 horas que, mais ou menos, que a gente trabalha. São 24 horas, porque quando a gente acorda de manhã, tem, sei lá, mais de 100 mensagens tem dia de coisas que ocorreram durante a madrugada. Imagino, gente, imagino. Mas parabéns, viu? Vocês estão aí num super caminho e já são referência aí no mercado. Bacana. Obrigado, obrigado. Bom, nós estamos aprendendo ainda, tá? Lá no escritório... Oi? Desculpa, o que você falou? Ainda aprende um Nossa pouco todo dia. Senhora, imagina se soubesse, né? Então, nós lá no escritório, só para o pessoal que está nos assistindo, né? Nós elegemos alguns temas, né? E a Isa, a Isabelle e o Gunnar, eles resolveram falar um pouquinho, né? A gente fala um pouquinho porque o assunto tem uma gama, né, de braços para comentar e muita coisa, então a gente eles elegeram o tema aí para falar sobre redução de custos nos condomínios. Eu acho que vai ser um tema muito interessante, né? Assim, pela minha experiência de ir à Assembleia, principalmente a AGO, quando tem apresentação de novos síndicos que estão concorrendo, eu acho engraçado que a primeira coisa que perguntam para aqueles que estão se apresentando lá na concorrência: o que você vai fazer para diminuir o custo do meu condomínio? O que você vai fazer para a cota condominial abaixar? Vocês vão abaixar a cota condominial? O custo vai abaixar? E eu falo, gente, eles nem entraram, não tem um plano, um planejamento. Como é que eles vão saber se eles vão conseguir reduzir? Porque a redução de custo depende de muita coisa, né? Às vezes você vai ter, ao contrário, vai ter que onerar até lá para poder colocar a casa em ordem, né? Então, vai ser, acho que, muito bacana. Mas, assim, na visão de vocês, né, do dia a dia de vocês, nos condomínios que vocês que estão trabalhando hoje, o que costuma onerar mais? O que eleva os custos mais de um condomínio? Que não está muito com planejamento muito ok, vocês estão entrando e que você vê, puxa, dá para fazer alguma coisa. Sim. Bom, a gente não pode deixar de falar que a folha de pagamento num condomínio, ela representa cerca de 65% das despesas mensais. Então, a folha de pagamento, ela deve ser muito bem vista, né? Muito bem analisada, porque às vezes mexer em contratos que não significam um percentual muito grande não fazem muita diferença. Porém, a folha de pagamento, sim. E aí você tem não só os salários, como os encargos, as folgas, as férias, tá? Então, tanto de funcionários diretos, contratados diretamente pelo condomínio, que é o que a gente chama de funcionários orgânicos, quanto as terceirizadas. Então, o mais importante de tudo, a nosso ver, é você analisar as suas despesas, sabendo com raio-x do que você gasta mesmo por mês. E aí, na folha de pagamento, que é a que é mais pesada, você analisar se realmente a equipe que você tem para atender o condomínio é a equipe que está bem dimensionada, né, para trabalhar lá. Porque a gente já se deparou com condomínios que tinham excesso de funcionários. Isso por puro conforto, prazer das pessoas de, nós temos vários faxineiros. E isso custa caro. E chega um belo de um momento que as pessoas precisam repensar isso. Outra coisa que a gente se depara também, os salários dos funcionários, eles devem ser equiparados. Então, eu não posso ter num condomínio um porteiro que ganha mais que o outro e nem um faxineiro que ganha mais que o outro. E a gente já assumiu condomínios que os salários eram muito altos, eram salários que vinham caminhando por muitos anos e eram muito altos. Então, isso é difícil também, porque toda vez que você demite alguém e precisa contratar uma nova pessoa, você não pode contratar por um salário menor. Você tem que seguir aquela faixa de valor. Então, pela nossa experiência, é muito importante você gerenciar essa folha de pagamento. Você tem que fazer uma escala minuciosamente bem, porque a escala tem que estar bem distribuída. Você não tem que ter uma escala em que tenha muitas horas extras, porque isso vai gerar muito custo para o condomínio, isso vai encarecer. E uma coisa que a gente fala também
é que você pode ter profissionais mais qualificados que podem exercer funções dentro de um condomínio, por exemplo, um manutencista, ou um próprio zelador mais bem qualificado, que você qualifica ele com cursos, enfim, não é uma despesa tão alta, investimento baixo até, e você consegue fazer manutenções no condomínio sem precisar chamar pessoas de fora, né? Às vezes para fazer esse tipo de manutenção. Então, a gente gosta muito de treinar nossos zeladores, os manutencistas com curso, sempre se modernizando, se atualizando, porque eles realmente executam um trabalho melhor dentro do condomínio. Aí você acaba economizando na parte da manutenção. A gente vai falar um pouco da manutenção um pouco mais para frente, e aí a gente vai comentar sobre isso. E para finalizar, a gente precisa também ver com relação de acúmulo de função dos funcionários. Às vezes tem funcionário que ele tem acúmulo de função sem o menor sentido. Isso tem que ser visto também, né? Porque, querendo ou não, o acúmulo de função de 20% em cima de um salário, ele é representativo. E aí tudo é 20%. Férias, 13º, enfim. Tudo que você paga para o INSS está baseado nesse valor. Só uma coisa para complementar, Amanda, é assim, a partir do momento que a gente, até quando entra num condomínio, a gente, como a Isabel falou, além de equiparar os salários, ter uma análise, a gente analisa bem essa carga de quantidade de funcionários, né? A gente já se deparou em entrar em condomínios, por exemplo, que tinham diversos faxineiros, e quando a gente percebe, a função dele meramente era pegar uma encomenda de morador na portaria, levar para a casa dele e ele se onerando pelo condomínio. Não tinha muito o que fazer, porque tinha um outro que trabalhava por ele. E em determinados momentos do dia, que a gente percebia também, os dois estavam batendo papo. E a gente comentava, pô, mas e aí, o serviço? Faz, não vai fazer? Como é que nós vamos ficar? Não, já está tudo limpo, já está tudo certo. Então, essa análise de funcionário, ela é feita minuciosa quando a gente entra dentro, quando a gente vai assumir um condomínio. Essa análise aí de funções e de carga horária de cada um. Nossa, como é pesado, né? Essa parte, a gente acha que não, mas realmente pelo que vocês estão comentando, e a gente, lógico, sabe disso, mas até o que a Isa falou sobre treinar um funcionário que já seja, né, do condomínio, como o porteiro, para ser um manutencista, tudo, eles acabam até ficando mais felizes, né? Trabalhando mais felizes, porque eles acabam ganhando um pouco mais, né? Exercendo uma função extra, né? Isso gera também, eu acho que a pessoa trabalhar com mais alegria, né? Ele gera um trabalho mais bem feito, né? Com certeza. E tem a função também, né, Isabelle, que nós estamos começando a deparar em alguns condomínios que a função do zelador já está sendo praticamente extinta, né? Já está começando a deixar de existir, ser trocado por esse manutencista, né? Ou um zelador que tem a função de manutencista. Aquela função dele, daquele zelador de gravata, olhando os funcionários a trabalhar o dia todo, cada vez mais está começando a extinguir esse tipo de função, né? Porque é um valor caro, representativo dentro do condomínio, dependendo da quantidade de pessoas, e que muitas vezes não tem uma função adequada para aquilo, né? Entendi. E até dentro do âmbito aí dos empregados do condomínio, né? A gente está se deparando, aí foi até uma pergunta que mandaram para a gente, tá? Hoje, sabendo da live que a gente ia fazer, sobre a portaria virtual, né? Muitos prédios estão recorrendo à portaria virtual para uma redução de custos na folha de pagamento, né? Mas, assim, no ver de vocês, tá? Que vocês são estão bem acostumados aí com o condomínio de bom padrão, né? E quais são os benefícios, né? Os prós e os contras dessa portaria virtual? Ok, abaixa, mas aí ficando sem um porteiro noturno ou de dia, aquilo não prejudica? Como que fica o andamento do condomínio? Ajuda mesmo? Sim. Bom, os condomínios que têm poucas unidades, Amanda, isso a gente fala assim, até 40 unidades, a gente acredita que a portaria virtual ela até se encaixe bem. Isso também tem que ver o público, tá? Depende muito da cultura
de cada... Tem condomínio que não quer nem saber de ouvir de portaria virtual, que quer pagar, os condomínios pagam pelo conforto e ok. Tem condomínios, por exemplo, um nosso que a gente tem nos Jardins, que ele tem 16 unidades. Então, o condomínio é muito alto, era muito alto. Então, a gente implantou o sistema de portaria. Que bacana. Reduziu bastante, porque imagina manter 4 funcionários divididos para 16 apartamentos. É muito caro, muito alto. Fora todas as despesas do condomínio. Mas para cima de 40 unidades, a gente não acredita que se encaixa. A gente acha que pode cair a qualidade de atendimento. É claro que é bom em questão de segurança. Se você pega uma boa empresa que faça uma boa portaria virtual, você tem mais dificuldade na entrada de pessoas no condomínio. Querendo ou não, os porteiros acabam criando muita afinidade com pessoas que vêm, parentes, e acabam abrindo. Às vezes é uma pessoa que o morador brigou e que ela não quer mais que vá no apartamento dela. A gente já teve vários casos. Às vezes a namorada briga com o namorado e aí ele vem e o porteiro, ela não avisa o porteiro que ela brigou, aí vem, entra, só que aí ela tá com outro namorado, aí briga, e enfim, é um rolo. Então, assim, a portaria virtual sim pode ser muito bem, ir muito bem, porém em alguns condomínios não. Condomínios de super alto padrão, as pessoas realmente preferem pagar para ter lá toda a estrutura, né, ter o porteiro, ter controlador de acesso, ter toda a equipe, ao invés de ter portaria virtual. Tá. Complementando isso aí, questão, até parte de segurança, né, Isabela? A gente, nesse condomínio, a gente percebe que melhorou, tá, com a portaria virtual. Ele o sistema, ele é todo monitorado 24 horas. Não consegue entrar. Se alguém insiste em entrar, a polícia ela é acionada, e é mesmo, e vai no condomínio. Às vezes, dependendo até da situação, gera até um incômodo para o próprio morador, né? Porque às vezes não pôde atender o interfone, a pessoa começou a discutir com a outra pelo interfone, que é o da portaria. Mas a gente vê que até 40 unidades funciona e muito bem, tá? É muito bacana e é funcional mesmo. E eles já estavam querendo ou vocês introduziram a ideia da portaria virtual? Eles já tinham ideia, né? Eles tinham interesse, mas quando a gente chegou, a gente deu a força mesmo e conseguimos implantar, porque a gente também incentivou, a gente também deixou os moradores confortáveis de que seria uma migração ok. O custo inicial foi alto para implantar e também para demitir todos os funcionários que eram antigos, né? Os 4 funcionários. Mas, enfim, acabou dando tudo certo. Esse valor excedente, Amanda, que ficou aí dessa reserva, e durante um período eles conseguiram pagar toda uma recuperação de uma fachada que é de um prédio de 60 anos, que é todo de pastilha, desenho artesanal mesmo, feito em 1959. Então, assim, conseguimos chamar uma empresa qualificada, eles foram lá, fizeram o tratamento, o prédio está um brinco, está lindo e todo mundo satisfeito. Justamente com essa folga que eles tiveram, foi possível viabilizar toda essa manutenção nessa fachada, né? Então, ficou um serviço muito bacana. Que bacana. E deixa agora uma curiosidade minha nesse caso aí que vocês estão comentando, para a dispensa dos funcionários. Vocês realizaram isso com a ajuda da administradora ou teve um jurídico aí que também foi acionado para ajudar, para poder aí mostrar tudo como deveria ser feito? Como que vocês fizeram? Sim, a gente teve auxílio de jurídico. O condomínio ele fez um empréstimo, né, junto a uma financeira, um empréstimo para ser pago em 24 meses. Tem os juros, né, que o condomínio paga. Na verdade, assim, o condomínio ficou mais ou menos dessa forma. Por um ano, eles continuaram com o mesmo condomínio, pagando, né, esse empréstimo e tal, mais pesado. Depois foi diminuindo e hoje ele praticamente está pela 35% de
de redução no condomínio de forma total. Mas a gente contou, sim, com o jurídico, enfim, a gente chamou uma assembleia, fez todo o ritual correto, como deve ser feito, né? Tá, e é importante frisar, Isabelle, que apesar de tudo, com esses reajustes de contratos e tudo, a gente conseguiu até renegociar alguns e o condomínio ele se manteve, está se mantendo em 2 anos já. Teve o primeiro ano que se manteve e esse ano nós conseguimos fazer uma previsão dentro do esperado e ficou exatamente igual a 2 anos atrás, quando teve essa ideia da portaria. Foi bem bacana isso aí. Bom, um condomínio valorizado, né? Com uma fachada nova, né? Sim, nem me fale. Aliás, eu ia entrar agora nesse assunto, na parte de redução de custos, mas assim, bom, o Gunnar é meu vizinho, quase de porta, né? Ele mora no... A gente tem o clube e um condomínio só que divide a gente, né, Gunnar? O meu condomínio, por exemplo, eu dou como exemplo aqui, né? Porque, enfim, é um condomínio muito antigo, de 1956, e o pessoal aqui, assim, e eu acho que acontece muito nos condomínios, acha que não precisa de manutenção. Ah, para que gastar com isso, a manutenção, vamos aprovar. Não, muito caro. Não vamos fazer. Só que isso, eles acham que é uma forma de não se gastar e até não ter, não valor, né? Não aumentar uma cota condominial, reduzir custos. Só que isso lá na frente, o Naraí, como engenheiro civil, pode falar bem sobre isso, vem de uma vez só uma atoada de coisas para fazer. Então, assim, a manutenção predial, qual o papel da manutenção predial na redução de custos aí a médio e longo prazo no condomínio? Amanda, é o seguinte, a gente tem um estudo, a gente tem um parâmetro que a gente acompanha, inclusive de vida útil de equipamentos, tanto de bombas, enfim, de todos os equipamentos que vão dentro dos maquinários. É assim, a manutenção, ela representa em torno de 8% de toda a arrecadação do condomínio. Tá? 8%? Fica uma média de 8%. Então, se a folha de funcionários representa em torno de 65%, a manutenção, 8%. E o que acontece a partir do momento que você não trata de uma manutenção preventiva? Vai ser isso. De uma vez, vai vir a corretiva, e muitas das vezes não tem negociação, porque é num sufoco. Com certeza vai acontecer num feriado ou num domingo, que estão todas as empresas fechadas, e quem você contratava vai fazer o preço que eles quiserem naquele momento, para poder resolver o problema do condomínio. Então, assim, quando a gente assume um condomínio, a gente faz toda uma análise desses contratos todos e a gente vê quais são os contratos que estão ativos de manutenção e aqueles que, às vezes, precisam de ter manutenção. Até um exemplo mesmo, mais uma vez, esse condomínio que nós fizemos, toda essa recuperação de fachada, que é antigo, ele não tinha uma manutenção preventiva de portões. Então, assim, quando nós entramos, já teve um problema, nós tivemos que refazer o motor de portão, tivemos que fazer ajuste de portão, e o valor foi muito alto. A partir desse momento, nós contratamos essa empresa, que vai lá mensalmente, ou a cada vez que a gente chama, sem custo, que está dentro do contrato, e ele faz os reparos dentro daquele plano que já está traçado. Isso daí, a gente consegue ter uma redução ao longo do ano, tá, Amanda? Que representa em torno de 30% do valor total que você paga de um reparo de peça imediato. Então, isso é comprovado, isso tem estudos realizados, parte literária também, a gente consegue acompanhar isso, e a gente consegue ver isso no dia a dia, muito fácil nos condomínios, mas é fácil de verificar. Recentemente também, quando nós assumimos um condomínio no Morumbi, são 3 geradores, né, Isabelle, aquele condomínio clube, ele praticamente não tinha uma manutenção adequada, tinha uma empresa que era contratada, mas a gente praticamente não teve acesso aos relatórios das manutenções preventivas. E na primeira chuva que deu, que teve que colocar os 3 geradores em funcionamento, praticamente nenhum deles funcionou. Quando nós pedimos um laudo para uma outra empresa que não era essa, quando eles passaram o valor, era coisas assim absurdas, né? Desde limpeza de tanque, que nunca tinha sido feito, os tubos de circulação do diesel entupidos, coisas assim que no dia a dia, e toda semana que é feita essa preventiva, podia ter evitado, né? E o condomínio podia ter seguido sem aquele custo. E o custo foi de uma vez, 3 geradores, nós fizemos um em cada etapa, um por mês, mas aqueles valores absurdos, né? Que se você tivesse feito esse estudo de manutenção preventiva antes, não tinha acontecido essa corretiva, né? Então, é muito importante e tem que ter esses contratos, tem que acompanhar os contratos.
A gente gosta muitas vezes, quando chegam desses fornecedores, a gente gosta de acompanhar, de ver o relatório, conversar com o funcionário que vai fazer o reparo, para ver se está tudo ok mesmo, se não está. Quando a gente tem um manutencista num condomínio, esse manutencista, ele acompanha o tempo inteiro essa manutenção, para ele poder saber também o que está acontecendo, para poder nos relatar, lógico, de forma resumida, mas se em algum momento essa empresa não estiver lá, ele poder pelo menos dar um início desse ajuste, né, quando precisar. E tem que ter exato. Nós tivemos Oi. Será que a Amanda travou a conexão? Oi, Amanda, apareceu. Eu estou ouvindo vocês. Vocês que travaram para mim. Tá legal. Eu entendi. Então, essa manutenção, ela representa, dentro de um custo total, aí, 30% você se prevendo em vez da corretiva imediata, né? Você tem que trabalhar com a preventiva e sempre na preventiva. Uma simples pintura, nem que você pinte todo ano aquele hall, mas vai custar R$500, deixa. Não, se você fizer ano que vem, vai custar R$2.000. Não deixa para daqui 3 anos, que você já vai ter que trocar o reboco. Então, assim... Você tem que fazer uma conscientização, né? Aqueles condôminos que são muito resistentes, você tem que mostrar, né? Então, vocês não querem aqui a preventiva, mas olha aqui, isso pode acontecer lá e vai custar X. Aí a pessoa para e já... né? É difícil, né? É difícil quando a gente tem um público assim resistente, né? Para esses... Sim. Enfim. Mas é isso mesmo. E me fala uma coisa, agora não, né? Há um ano que nós completamos aí, infelizmente, né, da pandemia, vocês devem ter passado com o condomínio de vocês aí uma enxurrada de contratos para serem renegociados, ou não? Como é que foi para vocês? O que vocês fizeram nesse meio tempo que ajudou o condomínio de vocês na pandemia para diminuir um pouco, nem que fosse um pouquinho, os custos? Sim. Bom, é o seguinte, né? A maioria dos contratos vigentes em condomínio são reajustados anualmente com base no IGPM, que esse ano estourou, né? Foi muito alto. Então, todos os contratos, eles foram negociados, não teve nenhum, inclusive o nosso, de prestação de serviços de síndicos profissionais nos condomínios, nenhum foi reajustado pelo IGPM. Nós sentamos com todas as empresas e negociamos. Algumas empresas já vieram com uma alternativa para conversar. Um mês antes do aumento, já vieram. Isso várias, tá? Empresas de bombas e tal. Olha, pela pandemia, a gente está reajustando em 7%, 8%. Alguns quiseram o IPCA, enfim, tudo foi negociado. Porque senão nós teríamos que reajustar nossas ordinárias, né? Também por esse valor. O único que a gente não pode fugir é a questão dos funcionários, né? E das terceirizadas, né? Das duas categorias. Que isso a gente tem que seguir o dissídio. Mas todos os outros a gente chamou, negociou. Tiveram parceiros nossos que não reajustaram em nada, que eles mantiveram o valor do contrato. E foram vários, tá, Amanda? Foram vários parceiros mesmo. Isso aconteceu até com a gente. Tiveram alguns condomínios, poucos, que pediram para a gente manter o valor e depois que voltar tudo normal, a gente reajusta. Mas, enfim, foi um trabalho de formiguinha, com a ajuda da administradora, sim. E nós aí a todo o tempo analisando as contas e indo atrás desses fornecedores. Mas eu acho que no final das contas foi bem mais tranquilo do que a gente podia imaginar. Outra coisa que é legal a gente falar é que a gente trabalha com um consultor de elevadores e ele ajudou a gente bastante em renegociação de contratos com as empresas de elevadores, que querendo ou não é um dos maiores contratos, né, mensais em condomínio. E isso também ajudou muitíssimo o nosso trabalho. Por quê? Porque consultor independente? Como que é? Exatamente. Isso. Um consultor que trabalhou por 2 décadas numa grande empresa de elevadores, ele conhece muito.
E ele tem o conhecimento para sentar com a empresa e falar, olha, você não fez isso no elevador, isso aqui não está sendo bem realizado, então, assim, vamos negociar. E aí ele consegue facilmente, junto a essas empresas, uma renegociação bacana. Coisa que nós, síndicos, por exemplo, nós não entendemos de elevador nesse nível, né? A gente sabe o básico do básico. E é outra, a gente não vai a fundo para analisar maquinário, enfim, toda a parte estrutural. E ele ajudou a gente também bastante. Então, praticamente, o trabalho dele se pagou em todos os condomínios com a redução que ele teve nesses contratos e também trazendo a empresa para resolver os problemas que às vezes não estavam sendo resolvidos, né? Como se dizendo, olha, que vocês não estão fazendo tal serviço, consta no contrato de vocês que precisam trocar as peças, tem peças incluídas, e vocês não estão trocando, ó, tem aqui uma peça super desgastada, vocês precisam trocar. Então, isso ajudou demais a gente. Então, deixar os elevadores em bom estado, pagando um preço justo. Queria ressaltar nisso, Amanda, né, Isabelle, que aconteceu, as empresas de elevadores, eles reajustaram os contratos exatamente pelo índice do IGPM. Nenhuma delas entrou em contato conosco e por mais que a gente tentasse entrar em contato, não tinha um retorno. Entendeu? Então, assim, já teve caso, até no meu condomínio mesmo, que chegou a fatura com o índice, a gente ligou para renegociar, não teve conversa. E nessa contratação a gente teve um sucesso muito bacana. Além de ter feito um laudo bem específico, né? Mais uma vez ressaltando a manutenção, ressaltando a preventiva, porque é muito fácil a gente receber um relatório de uma empresa de elevador e a gente não conhece peça de elevador. Eu, sinceramente, com mais estudo, que eu tento entender, manual, eu não entendo do procedimento. Ele vai me levar na casa de máquinas, vai levar a Isabelle e vai mostrar e falar, tá tudo em ordem, estão vendo? O elevador está funcionando, ó, não tem barulho. Aí você concorda, de fato não tem o barulho, só o do motor. E quando esse... É desse jeito. E no momento que você contrata uma pessoa autônoma, isenta tanto do condomínio quanto da empresa, ele vai direto no foco, né? Vai direto naquilo, olha, vocês não atuaram nesse ponto. Vocês não foram nesse problema. Vocês estão enrolando o meu cliente, né? Que agora ele é contratado nosso. Então, assim, olha, vocês tratam de melhorar esse contrato aí. Pegou muita coisa nesse sentido? Oi? Pegou muita coisa nesse sentido? Muita coisa. O consultor chegar lá e falar que, olha, vocês não fizeram o que tinha que ter feito. Tinha muita coisa? Olha, é impressionante. Impressionante, Amanda. Nós recebemos uns 2 ou 3 relatórios, né, Isabelle? Que nós brincamos assim, puta, como é que esse elevador ainda está funcionando, né? Sério? Nossa, isso é preocupante saber. Por isso que eu estou perguntando. Porque, né? Mas é isso, mas está dando certo. Todos os prédios, todos, sem exceção, a partir do momento que a gente mostra esse relatório, consegue renegociar o contrato, ficam todos satisfeitos. Aí a gente tem um feedback da empresa que, ó, estamos trocando a peça, o pessoal está aqui. Hoje mesmo, num dos condomínios que a gente estamos nós dois lá no Campo Belo. Chegou a empresa com 2 funcionários, ó, já estamos começando a resolver tais problemas que foram apontados pelo consultor. E tivemos redução de 50%, né, Isabelle, em 2 faturas, nesse condomínio. 50%? Em 2 faturas. Mas teve caso, Amanda, que nós conseguimos economizar praticamente... Tem quase 50% de desconto por 12 meses. No meu condomínio mesmo, onde eu moro, que a gente atua, foi uma negociação espetacular. Então, assim, é questão de economia de R$36 mil no ano. Para um condomínio só de 44 apartamentos, é significativo para nós. Isso representa exatamente o reajuste que a gente ia dar para os moradores, né? Exatamente. Então, assim, valeu muito a pena e está valendo, viu? Está sendo muito bacana isso daí. Muito bacana. Olha, pedi umas dicas para vocês depois. Vamos e quando vocês entram assim no condomínio, que eles falam, olha, a gente quer rever tudo aqui, a gente precisa realmente de uma redução. Quais são as etapas que quando vocês entram, vocês já falaram que a folha de pagamento é aquela que consome, né, uma maior custo, tudo, mas quais as etapas que vocês trabalham dentro de um condomínio para fazer essa redução, assim, passo a passo, para a gente entender? Bom, primeiro de tudo, a gente tem experiência por estarmos em outros condomínios, né, fazendo a gestão. A gente sabe quanto deve custar um contrato de elevadores,
quanto deve custar um contrato de bombas, dependendo da quantidade. A gente tem parâmetros, né? Quanto custa uma consultoria jurídica mensal para um condomínio? A gente sabe, porque a gente tem condomínios que têm escritórios contratados, que recebem um FII mensal. Então, primeiro a gente analisa, marca o que realmente chama um pouco a nossa atenção, e vai atacar direto nesses itens, né, que são importantes. Uma coisa que eu acho que é bem legal os síndicos fazerem. Quando você tem uma terceirizada e você está trabalhando, enfim, está tudo certo, às vezes você precisa chamar outras terceirizadas para fazer orçamento para ver se realmente você está pagando o valor de mercado. Porque o tempo passa e as pessoas acabam se acomodando. Então, às vezes, o contrato ele sai do valor, tem reajustes que não deveriam ter sido feitos por muito, né, por vários anos e tal. E é legal é saudável também, porque tem várias empresas no mercado, você trazer, negociar. Não significa que você vai tirar toda hora seus fornecedores, não. Mas você vai ter um embasamento, né, material para falar, olha, eu chamei 3 empresas, elas estão cobrando tanto, você está cobrando tanto, você quer ficar? E aí aí que vai realmente para negociação. Ou às vezes não, às vezes você descobre que você está pagando dentro do valor, às vezes até menos, e que vale a pena você continuar com as empresas, né? Com o contrato que está sendo pago. Às vezes também tem que estudar se a terceirização vale a pena dentro, né, dos prédios, se é justificativa ou não. Para redução de custos. No presente, a terceirização é um pouco mais cara, porém você não tem o passivo trabalhista, né, que você teria com o funcionário contratado direto. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel também, né? Uhum. Isso é importante. Tudo vai depender, né, do perfil do condomínio, né, também. Exatamente. Para ver o que vai dar. E tem outra coisa que a gente depara muito, é que condomínios com zeladores muito antigos, que têm um salário muito fora da realidade. E eles ainda têm aqueles biênios, aqueles acúmulos por tantos anos no condomínio e tal, mais o acúmulo de função e tudo. E acaba sendo fora, entendeu? Às vezes ele já está velho, ele já nem responde mais o que o prédio necessita. Às vezes ele nem contribui mais para o prédio, e você manter uma pessoa com alto custo não justifica, entendeu? Foi o que o Gunnar falou. Às vezes, para um condomínio pequeno, você tem um manutencista, ok, ele funciona muito bem. E funciona, né? E dá para seguir dessa forma. Amanda, é importante ressaltar esse início que a Isabelle falou. Às vezes, quando o fornecedor está muito tempo no condomínio, ele se acomoda. Nós vivenciamos recentemente num condomínio muito bacana que fica no Morumbi, né, Isabelle? Vários fornecedores acomodados. Então, assim, a gente ia para lá, meio que ficava além do tempo que a gente era contratado, justamente para poder entender aquele mecanismo do condomínio, ver o dinamismo dele, ver como é que era o fluxo de fornecimento de material, tanto de fornecedor, de terceirizado, de tudo. E a gente começou a reparar que a pessoa andava pelo condomínio, ia para um lado, ia para o outro, e de repente assinava um papel, me dava para assinar um papel. Eu falei, puta, legal essa assistência, né? Vamos ver o que fez de fato. Então a gente, e tem, isso aí é fato. E quando nós chamamos alguns deles para conversar, uns foram bem objetivos e claros. Não, é isso mesmo, eu já não estava fazendo mesmo o serviço do jeito que tinha que ser, que eu estou acomodado aqui, está tudo acontecendo igual. Então, assim, aí a gente nunca dispensa ninguém de cara e sem comunicar. Isso é muito importante, até por questões éticas, tanto minha quanto da Isabelle, a gente não gosta de praticar isso. Primeiro a gente chama, conversa, fala, olha, não está bacana, você consegue melhorar? Beleza, melhorou? Ótimo. Está trabalhando direitinho? Tá, aí vamos entrar na segunda etapa. Vamos chamar outras empresas de todos os setores, vamos abrir uma concorrência. Isso que a Isabelle falou, vamos ver se está tudo certinho, se não está fora. Porque muitas vezes num condomínio ele está num preço, mas no outro ele está totalmente diferente, porque são características diferentes,
locais diferentes, entendeu? Equipamentos são basicamente iguais, os serviços são iguais, mas a maneira de tratar aquilo é bem diferente. Então, assim, a gente se deparou em diversas situações que tinham contratos muito altos. Nós chamamos vários deles para conversar e vários deles falaram, não, é isso mesmo, não tem como abaixar, porque assim, você vai tendo os reajustes anuais, que é em contrato e tem que ter esses reajustes, mas quando você chama para concorrência, os outros estão com preço de mercado, né? Porque aquele extrapolou um pouco. Uhum. Então, aí, nesse caso, aí a gente troca, e lógico, quando é por deficiência técnica, aí a gente já avisa, fala, não está satisfeito, aconteceu esses casos, não foram dados os retornos, e nós estamos trocando. Não, às vezes, por contratos um pouco maiores que precisa, mas a grande maioria são ótimas empresas, hoje tem excelentes empresas, com valores muito melhores do que eram praticados no ano, há 2, 3 anos atrás. Perfeito. Então, essa Mas análise... vocês levam sempre o conselho, isso? Essa decisão, por exemplo, se for demitir, para entender todo o contexto e tal. Com certeza, mesmo porque envolve dinheiro, né? A gente precisa ter o ok do conselho. Agora, quando o conselho é participativo e quer ajudar o condomínio, eles entendem a situação e abraçam a ideia, né? Agora, tem outros que falam, não demite aquele funcionário, porque ele tem coitado, né? Aqui, ele tem a casinha dele para cuidar, deixa ele quieto aqui. Isso aí, recentemente, inclusive, nós ouvimos, né, Isabelle? Mas não é saudável, tá? A gente deixa isso até documentado, deixa por escrito e fala, olha, isso aí vai gerar um problema, vai cair sobre nós dois e a gente não gostaria que isso acontecesse. Então, a gente está deixando documentado aqui, a responsabilidade é de todos. Nós não vamos fugir dessa responsabilidade, mas vocês vão compactuar com isso. Porque eu quero falar sobre inadimplência, a forma de trabalhar a inadimplência como forma de redução também de custos, né? Melhorar aí com a entrada. Como é que foi nessa pandemia a inadimplência para vocês, tá? E se aumentou, não aumentou? Isso a gente sabe que depende do perfil do condomínio também, tá? E qual a importância de um trabalho bacana junto a um jurídico que faça um bom trabalho com essa inadimplência condominial para reverter a situação e trazer esse fôlego, né, para o condomínio? Sim, sim. Bom, nos nossos condomínios, Amanda, graças a Deus, a inadimplência até caiu na pandemia. Não sei por qual motivo, mas a gente ficou preocupado no começo, sim. Mas a inadimplência caiu. E o que a gente fez nos condomínios que a gente teve um pouquinho de problema, a gente foi atrás, e a gente vai com o jurídico. Então, a gente dá aquele prazo de 3 boletos vencidos e ataca com o jurídico. No início, as tratativas vão através da cobrança da administradora e tal. Mas quando chega realmente nesse tempo aí de atraso, aí a gente aciona o jurídico. Tem condomínios nossos que já têm contrato com um advogado que só cuida disso, e tem condomínios que a gente vai passando para os escritórios baseado nas demandas. Fizemos boas negociações aí, a gente até teve a oportunidade recente de fazer um acordo com um condomínio que devia 4, 5 anos de cota condominial. E justo na pandemia a gente conseguiu chamar. O apartamento dele já estava indo para leilão, já estava no último. E aí a gente conseguiu negociar e recebemos. E o valor foi expressivo, foi de R$100 mil para o condomínio. Então, entrar um valor desse nessa hora é muito bem-vindo, né? Então, é muito importante, sim, o jurídico atuar nesse momento. Tem um condomínio nosso em específico, aqui na Alameda Jaú, que ele já vem carregando uma inadimplência enorme há muitos anos. Processos que estão longos e tudo mais, que deixaram se acumular por muito tempo, né? Não tomaram decisões no momento que deveriam ser tomadas. E quando a gente assumiu o condomínio, tinha inclusive um item, uma taxa lá mensal dentro da cota condominial de inadimplência. E a gente trabalhou para não aumentar o condomínio e tentar tirar essa taxa, porque é um absurdo.
os condôminos que pagam pagarem pelos que não pagam, né? Então, é isso que acontece. Mas, graças a Deus, a gente não tem o que reclamar. Nossos condomínios são de alto padrão e a gente não teve problemas com aumento de inadimplência. Muito pelo contrário, a gente conseguiu ter um resultado positivo. E os trabalhos de jurídico que a gente tem feito têm dado resultado, graças a Deus. Uma coisa boa que a gente tem, tá, Amanda? São esses escritórios que a gente tem nos condomínios, que é de super importância, né? Porque da mesma maneira que a gente comentou de ter o consultor de elevador que nos ajuda, né, que é um item importante no condomínio, a gente tem a parte jurídica que também nós não entendemos. Claramente, a gente tem noção do que está acontecendo, mas entender profundamente de um contrato, de uma negociação desse porte, a gente não tem como dominar esse tipo de assunto. Então, a gente tem esses contratos que é muito importante, que nos auxiliam todos os dias. Estão sempre presentes. Por isso que é importante trabalhar, né, com bons profissionais, porque o síndico ele não tem como entender de tudo, né? É muito difícil, assim, de ter a expertise em tudo, né? Você ter o advogado, o engenheiro, você tem que se cercar de profissionais que possam lhe auxiliar, né? E o jurídico, com certeza, faz parte desse rol. Uma coisa bacana, assim, que eu vejo, assim, e a Isabelle compactua também conosco, comigo, que é o mesmo pensamento, é assim, a gente tem noção dos assuntos, a gente não domina todos. A gente tem que entender, saber o que está acontecendo para poder dar um norte de resultados. É por isso que a gente tem que ter os profissionais certos conosco. Porque o síndico que fala, que começa a dar muito palpite em manutenção, dá palpite em reforma, dá palpite no jurídico, dá palpite na portaria, dá palpite na limpeza, esse daí não entende nada. Sinceramente, essa é a nossa visão. Porque ele vai dar o ponto de vista que ele acha dentro da casa dele. Né? E num condomínio você tem infinitas famílias, né? Diversas famílias. Então você tem que ter cada profissional te auxiliando e te orientando da melhor maneira possível. Com certeza. Eu só quero fazer um adendo que eu percebi que o Clodoaldo tentou me convidar, mas continua dando aqui, viu, Clodoaldo? Que só pode 3 na live. Eu tô chateada com isso. Não sei porque isso está acontecendo hoje. Enfim, coisas da nossa internet. Não, mas perfeito, eu entendi. Uma pergunta que eu fiz até antes de ontem para o Aldo, né? Que estava aqui, que aliás também fez uma super live conosco, aprendemos muito. Como que vocês... olha, gente, já estamos em 1 hora de live, a gente nem sente o tempo passar, né? Nossa, rápido. Prometo que eu não vou me prolongar muito. Como que vocês lidam? Vocês foram eleitos num condomínio, né, cuja administradora possui um jurídico, né? É ele que faz tudo e te empurra aquele jurídico, né? Como que vocês lidam com isso? Quer falar, Gunnar, ou eu falo? Eu prefiro que você fale, porque isso daí a gente já tem uma... É assim, Amanda, é como qualquer outro fornecedor. A gente tem que ver o que é melhor para o condomínio, entendeu? E a gente tem que trabalhar com quem a gente realmente gosta e se sinta confortável de trabalhar. A gente não trabalha com nenhuma empresa, um escritório que seja empurrado goela abaixo para a gente, né? Então, isso é super importante. Vocês entenderam a pergunta, né? Não seria um jurídico terceirizado, que é muito parceiro daquela administradora. Sim, eu digo aquelas administradoras que ainda estão atuando jurídico próprio deles, né? O que hoje não se admite mais. E normalmente essa atuação do jurídico dessas administradoras que continuam trabalhando dessa forma não são o melhor que a gente pode ter para o condomínio, né? A gente já teve vários casos, várias experiências do condomínio ficar nas mãos aí e acabar tendo prejuízo com isso. Então, assim, é super importante a gente entrar e agir e realmente trazer a opção que a gente acredita que seja melhor para o nosso cliente. Sim, inclusive, até essa parte de inadimplência, né, Isabela? A gente sempre prefere terceirizar fora
a parte da administradora, né? A gente tem alguns casos que já são contratados fora da administradora para poder atuar junto aos inadimplentes, né? Uhum, perfeito. Para ter algo também, algo mais consistente, que seja isento também, é aquilo que vocês falaram, Exato. não é? Exatamente. Que vocês possam adequar uma régua de cobrança dentro dos limites do condomínio, né? Que vocês Exatamente. possam trabalhar também junto ao conselho, ver o que é melhor, o que não é melhor, para que tipo de condômino que está lá, se fica 30 dias, espera ainda para mandar para no judicial, se é 60 dias, porque sempre tem aquele condomínio, né? E isso é uma época que eu trabalhei em administradora, e muitos síndicos chegavam, não, mas eu quero fazer um espaço, por mais que até o jurídico que fosse contratado deles falasse que não era o ideal, mas falava, vou deixar 60 dias, vou dar um lapso de tempo de 60 dias, aí entra com a ação, outros já fazem uma régua, né, mais enxuta, para a coisa ser mais ágil. Mas eu acho que é importante, né, o jurídico ser independente, ser isento, para que vocês também possam trabalhar com mais autonomia, né? Afinal de contas, o dinheiro, é dinheiro do condomínio que está ali parado, né? Exatamente. E precisa ser recolocado para dentro, né? Exatamente, é isso aí. E as contas continuam, as contas não param e, assim, condomínio inadimplente, quer dizer, tá, né? Deixando o condomínio vindo mais conta e entrando menos dinheiro. Exatamente. Todo mundo pagando por ele, né? Exatamente. Paga por ele. E tem até a famosa taxa, né? Do inadimplente no condomínio. Taxa de inadimplente. Taxa inadimplente, exatamente. Essa, quando nós entramos, né, Isabelle, nesse condomínio, quando nós vimos aqui, nós falamos assim, nos explique, por favor, o que é isso. Aí eles e não era uma taxa. Vocês chegaram a pegar? Não. Hã? Sim, pegamos. Ah, é? E não era uma taxa barata, era coisa de R$170 por mês por apartamento. Quer dizer, é expressivo. Amanda, e era tratado com tanta naturalidade numa assembleia que eu fiquei olhando para a Isabela, ela olhando para mim, e nós pedimos licença e falando assim, nos explique o que é isso, por favor, que nós não estamos entendendo. E qual foi a explicação? Desculpa a curiosidade. Não, eles falaram assim, olha, que tem tanto... Depois da gente ter entrado, né? Porque quando você está fazendo entrevista, que quer nos contratar, todo mundo fala que o condomínio é maravilhoso, todo mundo é amigo, que não existe grupo de WhatsApp, entendeu? Não tem problema nenhum, né? Não, são pequenas coisas para ajustar, orientar um pouquinho o zelador para trabalhar um pouco mais, é sempre assim. Aí no dia que a gente é eleito, 15 dias depois tem uma assembleia para a gente entender como é que está o condomínio e ouvir das pessoas, e a gente deparou com taxa do inadimplente. Que é isso, cara? Então, assim, era reservado todo mês, além do condomínio, uma taxa que era acrescentada no condomínio de tantas pessoas inadimplentes que tinham nesse condomínio. Gente, quer dizer, você ainda está pagando, você já está pagando por quem não está pagando, ainda tem uma taxa extra para você tentar recuperar o que está. Aí a Isabelle virou daquele jeitão dela, assim, bem bacana. Para com tudo aqui nesse condomínio. Para tudo. Vamos comer. Para, não paga mais nada. Assim, congela e vamos começar do zero. Mas foi muito engraçado. Mas deu um baita de um resultado, né, Isabelle? Esse condomínio foi o primeiro da nossa conquista e que a gente tem hoje, até hoje no coração, né? E vamos combinar que, assim, ter uma taxa dessa contínua mostra que, assim, vão ficar inadimplente. Tem a taxa aí que estão pagando, então ok, entendeu? Porque inadimplente já não está pagando nem o basicão, imagina. Claro, aí ele olha, deixa ele mais à vontade ainda para continuar não pagando, não é mesmo? O inadimplente não paga, ele está lá devendo, sei lá, 5 anos de condomínio, aí ele vê a taxa de inadimplente, também não vou pagar. Mas outra curiosidade, isso foi implementado em uma assembleia por todos ou foi uma ideia da administradora? Não, foi implementado, foi indicado pela administradora e implantado com a aprovação em assembleia dos moradores, da maioria dos moradores presentes. Mas não é comum, né? Não é, eu pelo menos nunca tinha visto. Comum. Então, aí esse condomínio, ele foi muito bacana, Amanda, que tudo que nós conversamos nessa live desde o início,
ele se encaixou perfeitamente nesse condomínio. Que nós entramos, taxa de inadimplente alta, falta de algumas manutenções preventivas, tinham serviços, né, Isabelle, praticamente abandonados. A gente fala assim, há mais de 15 anos que não era... Tinha coisas que nunca existiram no condomínio, que eram manutenções básicas de prevenção de incêndio. Simplesmente só se trocava os extintores, o restante não tinha nada. Quantidade de condomínio era antigo, funcionários. né? Oi? Antigo. É antigo, Era antigo, mas assim, o condomínio, ele, nos moldes que ele foi confeccionado, é um arquiteto famoso da época, eu esqueci o nome. Ele tem uma fachada muito diferente ali nos jardins, ele é maravilhoso. Mas assim, ele estava sucateado. Ele, durante 18 anos, não antes de nós, mas que já teve uns outros síndicos, né? Mas teve uma gestão catastrófica durante 18 anos, que sucateou o prédio, com algumas obras inúteis, algumas obras que atrapalharam, inclusive, fluxo de pessoas dentro do condomínio. Né? Então, assim, foi um desafio. Tudo que essa live hoje nós falamos, esse condomínio foi uma aula para nós, foi o nosso primeiro condomínio, nós estamos lá até hoje, todos os anos. Foi o primeiro condomínio de vocês? Exatamente esse? Foi o nosso primeiro condomínio. A gente gosta muito dele, a gente tem eles no nosso coração, né, Isabel? Você vai falar, a gente pode perder todos, menos esse. Então, assim, foi um trabalho... Poxa, agora está tudo redondinho, vocês fizeram esse baita trabalho, não é mesmo? Foi esse condomínio que nós percebemos que tinham funcionários a mais que não estavam fazendo nada. E salários altos. Salários muito altos. Então, horas assim, extras. Horas extras com excesso de funcionários. Então, assim, e foi um lugar que a gente, em particular, tanto a Isabelle quanto eu, em momentos diferentes, a gente parava no condomínio, meio que todo mundo achando que a gente não estava fazendo nada. Na verdade, a gente estava mapeando o condomínio, a quantidade de horas que as pessoas, que os funcionários conversavam, a quantidade de horas que eles ficavam parados, a quantidade de horas que eles tinham que fazer o almoço e não faziam, que era mais tempo. Aí, quando a gente via, eles estavam fazendo 1 hora e meia de hora extra, praticamente todos os dias. Então, a gente Vocês tiveram que morar lá dentro no início, né? Praticamente, para poder ver todos esses detalhes, né? Assim, isso foi aparecendo, a Isabelle pode confirmar, assim, muito que na surpresa, porque a gente, né, a gente novo no mercado, começando assim, basicamente aprendendo, a gente começou a viver situações que a gente não vivia nos nossos condomínios, né? E tudo aquilo que é falado teoricamente nas aulas, nos cursos, nós vimos de primeira mão no primeiro condomínio. Então, assim, aí foi renegociação de contratos, melhoria de contratos defasados, contratos implementados para fazer algumas manutenções, correções em equipamentos que estavam sucateados, que não tinham mais funções, mas estavam gerando custos para o condomínio, e sem falar essa taxa de inadimplência que era muito alta. Era coisas assim, era coisas absurdas que a gente ouvia falar e nunca tinha visto, e deparamos com isso. Então, lá foi bacana todo esse trabalho. A gente conseguiu manter o condomínio com a cota sadia, conseguimos eliminar essa inadimplência. Teve um trabalho muito bacana da Isabela, que foi isso aí, ela tem essa habilidade, eu não escondo isso de ninguém, que é muito melhor do que a minha, porque eu sou muito exato, né? Ou você vai pagar ou não vai. A Isabelle senta, olha, vamos ver como é que nós vamos pagar, conversa aqui, eu trago o jurídico, vocês conversam em separados. Então, assim, ela tem uma paciência muito maior do que eu nisso daí, é um mérito que ela tem, eu não escondo isso de ninguém. E funcionou. Teve, acho que um apartamento que foi para leilão, Isabelle, refresca, foi um que foi vendido, né, para pagar uma dívida, entrou com uma grana. A gente conseguiu fazer, depois de 1 ano lá dentro, ajustar as contas, ajustar a manutenção, ajustar a inadimplência e começar a fazer obras. Só que não eram obras simples, eram obras complexas, mas sem onerar o condomínio. Isso depois de 1 ano de trabalho nessa redução de custos. Foi. Exato. Todo esse trabalho. Então, aqueles valores absurdos que a falta de manutenção tinha naquele condomínio, ele praticamente já sumiu. Esses contratos renegociados, e por contratos muito melhores, não eram melhores, eram muito melhores, conseguimos fazer todas as adequações, um prédio de 50 anos, todas as adequações com a VCB, aprovados na primeira vistoria, deu tudo certo, foi comemorado lá. Garanto que não tinha nada, né? Não tinha nem projeto, né? Não tinha nada. Não tinha nada, mano. E depois nós conseguimos fazer algumas melhorias pontuais, pequenas, mas significativas para os moradores. Um simples tratamento de piso de elevador e melhoria de iluminação de elevador, que foi
para muitos moradores uma bênção, que ninguém sabia que estava tão ruim a iluminação e o piso do elevador, um simples polimento, uma troca de lâmpada velha para uma lâmpada LED, uma limpeza mais específica em uns momentos, em alguns locais. A gente tinha problemas políticos, né, Isabelle, de obras inacabadas. Ter uma situação atípica no condomínio. A gente conseguiu reverter isso, finalizar essas obras, finalizar o AVCB. E esse ano a gente conseguiu, com simples fundo do condomínio, sem arrecadação própria, que a gente vai começar agora recentemente, deu uma atrasadinha aí com essa pandemia, né? essa parte roxa, esses 10 dias de feriado, que trabalhou bastante no condomínio, mas a gente vai conseguir fazer todo o térreo do condomínio e todo o térreo do condomínio, né, Isabelle? E toda a parte de garagens, que é pintura, que apesar de ser um subsolo, apenas um subsolo, é uma garagem muito grande. Então, com o próprio recurso do condomínio, aprovados em assembleia, com o jurídico nos assessorando. Então, é um trabalho bacana nesse condomínio aí, que englobou todas as fases dessa... Tudo que a gente comentou aqui, né? Tudo que nós comentamos, né? Quem pegou o início da live, esse condomínio, um dia que quiser ir lá conhecer, você está convidada, tá, Amanda, a conhecer esse condomínio. Fez parte dessa live, do início e, com certeza, até o fim vai fazer parte. Não, e muito bacana você ter falado o que você conseguiu em um ano, ou seja, se você está com profissionais como vocês, né, bons síndicos, capacitados, com vontade de trabalhar e de fazer, você consegue reverter uma situação, né? Consegue melhorias, consegue... Mas precisa de boa vontade, conhecimento, né? Bons profissionais, que foi o que eles encontraram na frente com vocês. É um círculo que a gente fala, né? Que é tinha um tema na engenharia que a gente falava, quando a gente começava a negociar as obras, é um ciclo do caracol, né? Ele começa abrangendo e ele tem que fechar com a realização de um sonho de alguém, né? Então, assim, a gente fazia as obras, assim, a realização é da casa própria, do apartamento, da casa de quem for. Então, assim, é um ciclo que envolve os síndicos profissionais, a confiança que nos deram em nos contratar, daquilo que a gente apresentou numa assembleia para os moradores, nós acreditamos na dupla, vamos colocar para funcionar. Mas aí tem que ter um conselho muito positivo, isso é muito importante, né, Isabelle? Aquele conselho que não contamina e não recebe contaminação de morador. E o que é o mais fundamental é a boa vontade dos moradores em querer melhorar para eles terem um bem-estar. Porque a partir do momento que a gente apresenta um plano, a gente apresenta ideias de melhoria, não só de redução, mas de uma convivência melhor, e eles acreditam nisso, aí tudo é bacana. Aí fecha o ciclo. Parabéns, viu? Parabéns. Muito, muito bacana. Gente, eu quero agradecer muito por vocês terem participado dessa live. Clodoaldo, você deve estar aí assistindo. Depois eu vou até te mandar o print que eu fiz. Realmente não sei o que aconteceu com o Instagram hoje, que ele só permitiu 3 pessoas na live. Eu fiquei muito triste por isso, porque eu realmente contava hoje com a participação dele. Mas, enfim, são coisas que acontecem, como a gente faz de improviso, né? Aqui a gente está numa rede social, então a gente tem que contar com esses imprevistos. Mas, olha, foi fantástico. A gente sabe que teria muito mais para falar, né? O dia a dia condominial, vocês aí têm muitos condomínios e garanto que cada um deles, esse daí me parece que tem uma história que foi o primeiro, né? E com ele veio todo o pacote, né? De aprendizado com esse. Mas Sim. Eu tenho certeza que se eu sentar com vocês por 12 horas, vocês conversariam a cada 1 hora de cada condomínio de vocês, um pouco das experiências, só nesse assunto de redução de custos, com as experiências que vocês têm. Então, assim, foram dicas muito preciosas, muito bacanas. Só posso agradecer vocês. Garanto que quem ficou com a gente na live, quem vai assistir depois também, vai gostar bastante. Viu? Obrigada, Amanda. Foi um prazer. A gente está firme aí com vocês, apoiando o trabalho. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. A gente adora esse tipo de coisa. Também poder falar um pouco do nosso trabalho, que é tão duro no dia a dia. Às vezes é
você poder descontrair, dar um pouco de risada, né? Encontrando amigos e falando um pouco sobre os temas, é muito legal pra gente. Muito. E nós vamos combinar outros. Agora vão vir outras lives, depois a gente vai combinar um outro tema. E até lá eu já briguei com o Instagram para voltar os 4 participantes também. Com certeza, com certeza. E convido Gente, a todo então, mundo, tá finalizando, agradecendo, né, a você, ao Clodoaldo pela iniciativa, a todos que acompanharam, a minha sócia, que eu tanto gosto, né, Isabelle, dessa parceria aí que eu acho muito bacana. E convidar a todos, se quiser conhecer um condomínio nosso, que fez parte dessa live, né, que é um exemplo muito bacana, a gente se coloca à disposição de explicar no dia a dia, pessoalmente, lá no local. Eu já me convido para ir conhecer esse primeiro condomínio de vocês. Opa, legal. vamos lá. Muito obrigada. Nara, o dia que você for, me avisa, nós estamos aqui do lado, que eu vou lá conhecer. Eu faço questão. O seguinte, olha como é que eu faço o trajeto para ir nesse condomínio. Ó, saio de casa, levo as crianças na escola, subindo a Angélica, deixo na escola. Se você quiser fazer essa caminhada, vamos fundo. Se eu sei que você gosta de atividade física como eu só não luto. Aliás, para quem não sabe, os nossos filhos estudam na mesma escola, né? Na mesma sala. Na mesma classe desde 1 ano de idade, né? É verdade. Mas assim, ó, mas não vou sim. A gente tem eu tenho um cronograma bacana para visitar esses condomínios. Saio de casa andando com as crianças, deixo no Sion, continuo subindo a Avenida Angélica, visito o primeiro condomínio aqui na Rua da Consolação, que esse que nós fizemos a recuperação dessa fachada e fizemos todo o plano de redução de custos e mais a implantação da portaria. De lá a pé, aí a gente vai nesse da Alameda Jaú. Certo. Que é próximo, né? Mais ou menos próximo, mas dá para ir caminhando. Nós dois somos atletas até hoje, né? E aí a gente vai, te mostra o prédio todo, a gente vai até o topo da cobertura, desde onde que nós começamos a fazer os serviços, parte de escadaria, foi tudo nesse prédio. E a gente volta de metrô ou de Uber. Perfeito. Topei já. Só me avisa a data, porque aí eu já não faço meu aeróbico de manhã, entendeu? Aí eu já faço com você. Mas eu vou mesmo, de verdade. A gente vai lá. Tá bom, gente? Adorei o convite. E o dia que a Isabelle quiser ir caminhando para visitar o Clodoaldo, a gente vai caminhando daqui a Santos. A gente vai pela Serra do Mar, no caminho dos índios, passando por aí eu deixo vocês irem sozinhos, tá bom? Eu já prefiro ir de carro. Ai, gente, mas foi muito bom. Mas eu vou mesmo. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito. A gente tem alguns síndicos parceiros como vocês também, que eu sempre, às vezes, vou visitar algum prédio, tem da Cássia, Vanildo. Então, a gente sempre está trocando experiências, né? E nós também, como jurídico, por mais que a gente não atue naquele condomínio específico, até com algum de vocês, mas é bom conhecer o perfil, conhecer um pouco das dores do dia a dia daquele condomínio, o que costuma aparecer, trocar ideias, isso é fantástico, isso não tem o que pagar. Sim, né? sim, com certeza. É isso mesmo. Mas então é isso, gente. Obrigada pela oportunidade querida. de estar com vocês, viu? Desculpa, Obrigada, Clodoaldo, mas na próxima a gente está juntos, viu? Bom descanso para vocês, sucesso, continuem voando, porque vocês estão voando lá em Esteira. A gente fica muito feliz de ver o sucesso de vocês. Beleza, obrigada mesmo. Tá bom? Obrigada, gente. Até mais, viu? Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Beijão, até mais.